Olá, colaboradores e colaboradoras do nosso canal textual. Iniciamos mais um ano e com ele vamos continuar juntos no mundo da leitura e da produção textual sobre diversas temáticas. Nesse nosso primeiro trabalho de 2023, elaboramos um estudo sobre o livro bíblico de Gênesis. Desde já, desejamos um ano produtivo e que continuemos com esse objetivo. Grato a todos e todas. O nosso planeta no início era vazio e Deus começou a preenchê-lo com os oceanos, as árvores e a divisão entre dia e noite. Determinou a contagem dos tempos vividos na Terra, criou os animais de toda espécie e finalizou com o surgimento do ser humano, o qual ficou com a responsabilidade sobre a administração de nossa residência maior. Porém, ele não aproveitou de maneira satisfatória a liberdade oferecida e se desviou do caminho ofertado, causando um prejuízo vitalício na sua existência inicial e futura. A partir desse momento, a conduta humana foi alterada, gerando mazelas de toda espécie. Multiplicou-se a humanidade, multiplicou-se também a iniquidade, restringindo o Senhor o tempo de vida dos seres racionais para, no máximo, 120 anos, uma vez que Adão viveu até 930 anos. No entanto, isso não foi o suficiente, que resultou em uma ação ainda mais drástica, como a inundação terrestre conhecida como dilúvio, destruindo os seres viventes de toda espécie, salvando apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, e também um casal das espécies animais. Dando seguimento ao nosso trabalho, falemos agora sobre o idioma único que existia na Terra. Em toda a Terra falava uma única língua, tornando-se fácil os intentos das pessoas, né? Quer fossem bons ou maus. Nisso, né, a humanidade daquela época, eles intentaram construir uma torre que alcançasse, né, o céu. Claro que isso não seria possível, mas isso era apenas o começo, né, de um consórcio, digamos assim, maligno, para que pudessem se unir para fazer todo tipo de coisas, né, como eu disse, ruins, né, ou do mal, mas mais propriamente dito para o lado do mal. Então Deus ele confundiu a língua daquelas pessoas e ficam em pequenos grupos falando apenas a mesma língua, pequenos grupos. E esses grupos eles se dividiram, cada um seguiu o seu caminho, se espalharam, né, na imensidão do planeta. Vamos falar agora sobre o patriarca Abraão. O nome anterior dele era Abrão, mas foi modificado para Abraão, o que significaria a posteridade, a origem de uma grande nação. E começou com o nascimento de seu filho Isaque, mesmo sendo Sara, a esposa de Abraão, já avançada em idade, mas foi uma promessa divina. Então, nesse contexto, né, também foi revelado que a descendência desse líder, de Abraão, seria escravizada por 400 anos e depois seria libertada pelo enviado Moisés, levando grandes riquezas lá do Egito para a terra prometida de Canaã. E também em relação a essa terra mencionada, é necessário frisar que Abraão ele tinha morado nessa localidade, bem como Jacó, né? E Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque. Então eles já tinham morado, embora não tinham a posse total dessas terras, das terras cananeias, né? Aí com o advento de uma grande fome que houve na terra, Jacó, juntamente com os parentes, eles foram morar no Egito, né? E lá já estava o filho dele, o José, que tinha sido vendido como escravo pelos irmãos.
E lá Deus operou na vida dele e ele tornou-se até digamos assim, um vice-rei do Egito, através, né, da providência divina. O que foi um período muito favorável para o povo hebreu. Entretanto, após a morte de José e a assunção de outro governante, né, que o faraó também tinha falecido, a situação para ele tornou-se dramática, até o dia da libertação. Bom, vamos falar agora sobre Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que foram destruídas por ordem, né, do Senhor, pela situação de impiedade que estava ocorrendo lá, envolvendo, digamos assim, quase a totalidade dos seus moradores. E nesse evento, Abraão também foi envolvido, porque ele, sabendo que o Senhor desejava destruir as duas cidades, procurou interceder por elas, para que isso não ocorresse. E a resposta divina foi que se houvesse lá pessoas justas, fato que parecia improvável, a decisão seria modificada. E realmente havia lá um homem justo que se chamava-se Ló. E ele era muito afligido por causa, né, da impiedade daqueles moradores. Tanto que ele era perseguido. Não se conformava em estar naquela situação. E não tinha, no momento, a condição, digamos assim, de ter a sua própria terra. E ele estava estabelecido lá com família. Mas, né, Deus, na justiça dele, Ló foi retirado lá do local, né, com a esposa e as duas filhas. Embora, né, a primeira, no caso a esposa, ela não obedeceu a ordem divina de não olhar para trás, enquanto as cidades estavam sendo destruídas. Então ela transformou-se em uma estátua de sal. E assim ocorreu a destruição total daquelas duas localidades, juntamente com todos os ocupantes. E outra situação, digamos assim, curiosa, inusitada, que ocorreu lá após a saída lá de Ló, a esposa tinha falecido, né, como já falamos. Ele saiu da região sodomita e foi habitar com suas duas filhas, né, em um local já, digamos, afastado assim das montanhas. Porque conforme elas ficaram, né, as duas filhas de Ló, ficaram apreensivas. Porque naquela época era muito assim, aquela situação que a mulher tinha que contrair o matrimônio já numa idade, digamos assim, um pouco nova, né? Tinha aquela situação que ela tinha que contrair, elas ficaram apreensivas que elas queriam um marido para casar, certo? Só que não tinha naquelas terras pessoas que fossem de acordo com os costumes herdados, né, dos seus antepassados. E elas tinham que progredir, né, com a geração, mas naqueles parâmetros, né, dos antepassados. Veja o que ocorreu. Com isso, né, elas embebedaram o pai e cada uma concebeu um filho deste, entendeu? Um caso de, digamos, de incesto, né, como conhecemos hoje. Sendo que aquele filho gerado pela filha mais velha, chamou-se Moabe, né? O qual progrediu, né, grande descendência com a nação dos Moabitas. E o filho da mais nova, ele chamou-se Ben-Ami, cuja descendência é a nação Amonita. Nessa parte aqui, vamos dedicar um pouco mais sobre Isaac, né? E o sacrifício, né, que ele seria submetido, mas que no final, né, a resposta foi outra. Bom, foi o seguinte: a promessa foi cumprida, né? E Isaac nasceu, filho de Abraão com Sara. Porém, certa vez, né, um homem de fé como era Abraão foi provado quando o Senhor determinou que ele oferecesse seu filho amado, né, em sacrifício. E Abraão, né, ele não hesitou em cumprir o que lhe for ordenado. E quando estava para ser sacrificado o menino, Deus disse a Abraão que não precisava realizar tal tarefa e que esse evento serviu para fortalecer a fé
e a aliança entre ele e o Senhor. Isaac cresceu, casou-se com Rebeca, e assim foi perpetuando, né, a geração de Abraão. E no caso também, Abraão teve um outro filho, Ismael, mas foi com a serva de Sara, né, que se chamava Agar, a egípcia. Bom, nesse momento vamos falar um pouco mais aprofundado sobre Esaú e Jacó, que eram filhos, né, de Isaac, né, eles eram filhos de Isaac e Rebeca, né, a qual Deus ouviu as suas orações e ela concebeu os gêmeos, sendo que uma situação inusitada ocorreu quando no período da gestação. Eles, no ventre da mãe, lutavam já entre si, e ela ficou bastante preocupada, porque sentia, né? E o Senhor lhe revelou que aquilo era uma profecia, a qual representava a geração, né, duas nações, oriundas deles, e que viveriam divididas, com a mais forte servindo a mais fraca, ou submetida à mais fraca. Profecia esta que, já na idade adulta de Esaú e Jacó, já dava sinais de concretização, porque embora Esaú fosse o primogênito, né, o gêmeo que ele nasceu primeiro, né, ele era mais forte, mais habilidoso que Jacó. Entretanto, né, Jacó ele utilizou a esperteza para conquistar o que desejava. Quando aproveitou a oportunidade, ao ver Esaú chegar do trabalho cansado, lhe ofereceu uma mesa farta, pedindo apenas que ele lhe transferisse o direito de primogenitura, o que realmente aconteceu, né, pelo desprezo de Esaú por este direito. E o direito de primogenitura era bastante, né, digamos, importante naquelas famílias naquela época. Só que Jacó, ele também experimentou de ter enganado, porque além dele ter usado a esperteza contra o irmão, que houve aquele desprezo, ele também chegou a enganar o pai Isaac, já no leito de morte, para receber, né, a bênção. Ele também usou da astúcia lá com o pai. E ele experimentou essa mesma moeda. Para entender melhor, contemos a história. Bom, Jacó tinha sido enviado por seu pai, né, Isaac, para a casa do tio Labão, ou seja, que era o irmão de Isaac, porque o patriarca desejava que ele, né, no caso, contraísse matrimônio dentro de sua descendência, não queria de outros povos. Lá chegando, né, Jacó ele se apaixonou, amou Raquel, né, e o que seu tio concordou, prometendo o casamento, desde que o sobrinho trabalhasse por 7 anos em sua propriedade. Mas chegando o momento, né, seu pai, no caso Labão, ele entregou a filha mais velha, e quando ela se chamava Leia, afirmando que, de acordo com os costumes hebreus, né, a primogenitura era de grande valor. Assim como Jacó brigou lá, quis a primogenitura para beneficiá-lo, ele agora recebeu, digamos assim, uma situação da primogenitura, o direito prejudicou, porque ele teria que casar-se com a mais velha, que era o direito, né, um direito inalienável. Então os 7 anos que ele trabalhou não serviu. Aí então ele teve que novamente, né, que trabalhar por mais 7 para casar também com Raquel, né? O que nós observamos também o contexto, né, da bigamia, e até mais que isso, né, que era permitido naquele tempo, né, e naquela comunidade unida por laços comuns de identidade. Jacó, como um escolhido de Deus, na descendência, né, do pai de grandes nações, como ficou conhecido Abraão, cometeu também falhas, igual a todo ser humano, e foi punido por isto. Mas a misericórdia do Senhor perdoou, e ele alcançou o favor de Deus. Labão, seu sogro e também tio, fez um novo acordo com o genro, onde ele teria que trabalhar por mais um tempo, cuidando do seu rebanho, totalizando 20 anos de serviços prestados. Novamente Jacó seria vítima do seu parente próximo, porque este disse que o salário recebido, né, agora seria pago, né, o salário recebido seria de acordo
com a aparência física, né, do rebanho nascido a partir daquele momento. Então Labão falou: os novilhos nascidos listrados serão seus. E a mão do Senhor o abençoava, e assim nasciam. Observando isso, Labão mudou a palavra, dizendo: agora os que nascessem com a pelagem salpicada seria o pagamento. E a mão do Senhor novamente agia. E as crias, elas nasciam com a pelagem salpicada. E a ação do Senhor para com Jacó era surpreendente, porque grande futuro tinha ele na continuidade da geração de Abraão, principalmente quando Jacó lutou contra um anjo e venceu. O que na verdade representou ali foi o fortalecimento da aliança perpétua entre Deus e a posteridade de Abraão, através de seu neto, Jacó. Foi nesse momento que o nome dele passou a ser Israel, né? Que já ali já estava originando o quê? A previsão da grande nação israelita. Então Jacó, né, ele foi pai de 12 filhos, sendo que 10 deles deram origem, né, às 12 tribos de Israel, a saber, Ruben, Simeão, Judá, Dan, Neftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon e Benjamim. Então aí são 10, mas só foram 12 tribos. Então para completar o número de 12 tribos, os netos de Jacó, né, que agora chamava Israel, que foram Manassés e Efraim, que eram filhos de José, aquele que foi lá governador lá do Egito, né? Eles integraram-se à formação do Estado israelita. Aí completaram as 12 tribos de Israel. E uma particularidade muito importante temos que mencionar, que é sobre o filho de Jacó, chamado Levi. Ele ali originou um povo escolhido para administrar o serviço de culto e adoração ao Senhor, chamados de levitas, que até hoje há religiões que atribuem essa nomenclatura para os que são designados a prestar essa atividade, né, em uma igreja. Também há uma questão que temos que falar, é sobre a pendência que havia entre os irmãos, por causa daquela situação que, né, Jacó chegou a enganar o irmão. Então ele não tinha, digamos assim, um relacionamento muito amistoso, muito bom, né? Tinha esse conflito. Então claro que existia esse conflito. E os irmãos Esaú e Jacó, porque este último, embora fosse mais novo, né, porque nasceu um pouco depois do outro, apossou-se, né, dos direitos do outro pela astúcia. Mas era uma profecia também já estava prevista, né, divina, na qual dizia que o mais fraco submeteria o mais forte, como Esaú, embora fosse o mais forte, foi submetido por Jacó. Mas Jacó, ele desejava uma aproximação, uma reaproximação com o irmão. Então ele enviou emissários com presentes para Esaú. Entretanto, Esaú vinha com grande exército e Jacó ficou tenebroso. Porém, mesmo assim, Jacó ele desejava aplacar a ira fraterna e renovar a aliança familiar abalada pelas circunstâncias. Mas novamente algo inusitado aconteceu, porque Esaú recebeu com alegria, e não com desejo de vingança, como previa Jacó. O povo hebreu ou israelita, após a saída da condição de escravo no Egito, marcharam rumo à conquista da terra prometida, a Canaã. Mas observamos que Canaã não era algo pensado de repente, porque Abraão, o patriarca, para qual foi prometida uma imensa descendência, precisava de um espaço imenso para estabelecê-la. E era nessa terra mencionada que Abraão morou. Contudo, não possuía, né, a posse completa, ficando seus descendentes espalhados e mais tarde concentrando-se no Egito, que após um período harmônico proporcionado pela governança do seu integrante, né, José, né, o qual foi muito abençoado por Deus, vencendo a condição precária
ao qual estava submetido como escravo, chegou a ser recolhido à prisão por uma falsa acusação, né, de tentativa de estupro, né, interpretou, lá na prisão ele interpretou, né, o sonho de dois que estavam lá com ele presos, interpretou o sonho do faraó, né, revelando a situação de fome a qual assolaria todo o reino e outras nações também, né? Porque, e falou que o Egito precisaria de alguém sábio para tanto produzir cereais em grande escala, estocá-las, bem como administrar a sua distribuição lá no momento oportuno, quando viesse aquela terrível fome. Então, José foi escolhido, né, pelo faraó, que enxergou o agir, né, do Senhor na vida dele. Aí a situação, né, ela ficou complicada para o povo hebreu após, né, a morte de José, né, e também do faraó que o apoiava, e a assunção de um novo governo egípcio. O fato que foi solucionado apenas, né, após a libertação, através da liderança do escolhido Moisés, né? Ele libertou todo o seu povo para finalmente, né, com dificuldades, por aquela marcha no deserto, né, com grandes sacrifícios. Só que a partir daí, né, já é o começo de uma outra história, de outro livro que ultrapassa aqui do Gênesis. Então, todo esse trabalho aqui de comentário do livro do Gênesis, né? E espero que você tenha a oportunidade também de ler o livro para também fazer a sua análise e acrescentar algo mais que possa ser acrescentado, né? Ou conseguir interpretar até melhor também. Desde já agradeço a todos vocês que visitam aqui o nosso espaço de difusão da leitura e da produção textual, de todas as áreas, sejam bíblicas, ou literárias ou outros textos. Até a próxima oportunidade.